Os franco-latinos, de novo, inventaram coisas, e a ruptura dos franco-latinos foi uma ruptura gradual. A ruptura não se deu em 1054, foi uma ruptura gradual, até nós chegarmos aos dias atuais. Então não foi uma ruptura, qual é a palavra? Não foi uma ruptura definitiva, foi uma ruptura gradual. Então, como é que a gente vai saber qual é a igreja que conservou as tradições apostólicas? Como é que nós vamos saber? Então, assim, uma igreja que é cismática, ela rompe com toda a igreja, essa igreja particular, ela rompe com toda a igreja, porque ela acaba discordando ou de algum ensino, ou de alguma prática, ou de alguma oração, ou de alguma ação litúrgica, ou da própria liturgia, e aí acaba se separando. Quando essa igreja ela discorda da verdade da fé revelada, aí essa igreja ela se torna herética, se discordar de um ensino revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então vou mostrar aqui para vocês quem realmente rompeu com a Igreja Católica. Se foram os ortodoxos ou se foram os franco-latinos. E aqui eu já deixei na página do Google, e quem quiser pode fazer o mesmo caminho. E aí eu digitei Sinal da Cruz, Inocêncio III, Padre Paulo Ricardo. E aqui ó, eu tenho vários sites aqui, vários não digo, mas alguns sites. Tem o da Canção Nova, que diz assim: Sinal da Cruz, conheça sua história e a forma correta de fazê-lo. E aqui já está no início. O Papa Inocêncio III escreveu sobre o assunto, enfim. Aí eu também tenho a Catequese Católica, que é um outro site, também está falando a mesma coisa. O Papa Inocêncio III escreveu sobre o assunto, etc e tal. Também temos os Arautos do Evangelho, está dizendo basicamente a mesma coisa. Regina Fidei também. Então, existem muitos sites católicos falando do Sinal da Cruz. E eu vou pegar aqui, ó, tem Cooperadores da Verdade. Vou pegar o site do apologista mais famoso entre os padres franco-latinos, ou pelo menos um dos mais famosos, que é o Padre Paulo Ricardo. É o site dele, vocês estão vendo aí. E eu vou ler e depois vou ter seus comentários, e aí as pessoas que estão assistindo ao vídeo, se elas forem honestas e não tiverem nenhum impedimento cognitivo, elas vão decidir pela verdade. E a verdade é aquilo não que eu vou falar, mas que o Padre Paulo Ricardo vai falar. Ele vai dizer que quem mudou o sinal da cruz, a prática do sinal da cruz, foram os franco-latinos. Então, se os franco-latinos mudaram, então, ou seja, é mais uma ruptura, porque a Igreja Ortodoxa, ela conservou o sinal da cruz. Então, vamos aqui abrir o site do Padre Paulo Ricardo. Como vocês veem, aí estamos no site do Padre Paulo Ricardo, que é a Resposta Católica. Tem até ali em cima, padrepauloricardo.org. E aqui eu vou ler
tá? O comecinho aqui, o primeiro e o segundo parágrafo. A legislação atual para o Ocidente com relação ao sinal da cruz está contida no cerimonial dos bispos. Na nota número 81, ao parágrafo 108, lê-se uma citação do antigo ritual romano para a celebração da Santa Missa que diz: ao benzer-se, o sacerdote volta para si a palma da mão direita, com todos os dedos juntos e estendidos, faz o sinal da cruz da fronte ao peito e do ombro esquerdo ao direito. Quando abençoa os outros ou benze outras coisas, volta o dedo mínimo para aquilo que abençoa e ao abençoar estende a mão direita, mantendo os dedos juntos e unidos. Continua o padre Paulo Ricardo. Mas nem sempre foi assim. É evidente que a legislação atual deve ser seguida, principalmente quando se trata de matéria litúrgica. Não se pode negar, contudo, que existam outras práticas devocionais oriundas de ritos diversos. Convém, portanto, ir às origens do tema. Há grande probabilidade do sinal da cruz ser de origem apostólica. Aí ele vai falar, de São Basílio, vai citar Tertuliano, Gaudêncio de Brécia, que eu vou pegar, também São Gaudêncio de Brécia, em pleno século V, afirmou: esteja a palavra de Deus e o sinal da cruz no coração, na boca e na fronte, em meio à comida, em meio à bebida, em meio às conversas, nas abluções, nos leitos, nas entradas, nas saídas, na alegria, na tristeza. O sinal de que falava o santo era, na época, traçado em ordem inversa à de hoje, ou seja, do ombro direito ao esquerdo, como fazem os ortodoxos. Apesar dessa diferença acidental para o padre Paulo Ricardo, exatamente, o texto ilustra que, para os cristãos dos primeiros séculos, havia entre a palavra de Deus e o sinal da cruz uma inegável relação. Bom, aí, eu vou pegar esse parágrafo aqui que, inclusive, ele ofende os ortodoxos, Com o passar do tempo, naturalmente surgiu o desejo de expressar, pelo gesto, não só a união hipostática, mas todo o mistério trinitário. Assim nasceu o costume observado até hoje pelos católicos de rito oriental, pelos uniatas, e também pelos cismáticos ortodoxos. Falou o padre franco-latino, herético e cismático. De benzer-se da cabeça ao peito, do ombro direito ao esquerdo, unindo os 3 dedos polegar, índice e médio, para simbolizar a unidade de essência entre as 3 pessoas da Trindade, e mantendo recolhidos sobre o músculo do polegar os dedos anular e médio, para simbolizar a união das 2 naturezas em Cristo. Por sua grande riqueza simbólica e teológica, o sinal veio para ficar. Ele foi amplamente assimilado pela cristandade medieval, que lhe deu feição própria. Ensina o Papa Inocêncio III, referindo-se a 2 maneiras distintas de benzer-se. Muito bem, agora vem o texto do Papa Inocêncio III, que é da época de São Francisco de Assis, ali no século XIII. Então, muito bem. Então, até o século XIII, está documentado, os franco-latinos faziam o sinal da cruz, se persignavam da mesma forma que os católicos ortodoxos. Eles persignavam da mesma maneira, está documentado. Ou seja, quem mudou a prática de se persignar não foram os ortodoxos, mas sim os franco-latinos, tal qual esse padre Paulo Ricardo, dono desse site. Então agora vamos à leitura do Papa Inocêncio III, catequizando como se deve fazer o sinal da cruz. O sinal da cruz deve, então, ser feito com 3 dedos, pois ele assinala sob a invocação da Trindade, a respeito da qual disse o profeta:
Quem pendurou com 3 dedos a massa da terra? Isaías 40:12. É assim que se desce do alto para baixo, e da direita se passa à esquerda, pois Cristo desceu do céu à terra, e dos judeus passou para os gentios. Alguns sacerdotes, porém, fazem o sinal da cruz da esquerda para a direita, pois devemos passar da miséria para a glória, assim como Cristo passou da morte para a vida e do inferno para o paraíso, para que eles assinarem a si mesmos e os outros em uma só direção. Se olhares com atenção também sobre os outros, faremos o sinal da cruz da direita para a esquerda, já que não os assinalamos como que dando-lhes as costas, mas apresentando-nos de frente. Ao lado da simbologia dos 3 dedos unidos, surgiu também o costume de traçar o sinal da cruz com os 5 estendidos e tal, que é aí que já vai falar, né, da mudança. Então vamos lá. Eu já li aqui o documento do Papa Inocêncio III, aí o padre Paulo Ricardo fala: ao lado da simbologia dos 3 dedos unidos, surgiu também o costume de traçar o sinal da cruz com os 5 dedos estendidos, como é prática hoje universal no Ocidente. Ou seja, quem mudou a prática foram os franco-latinos, tá? Vou até deixar aqui, olha, tá? Tá aí, para quem quiser ver no site do padre Paulo Ricardo, ou seja, quem mudou a prática no sinal da cruz foram os franco-latinos. Não foram os ortodoxos. Então, isso aqui foi um exemplo de ruptura. Ou seja, já tinha a ruptura de 1054, mas não foi uma ruptura definitiva. Roma, ela foi rompendo aos poucos, de forma gradual. E aí também foi modificando a liturgia, os paramentos, a questão, né, do pão ázimo, que surgiu no século IX, enfim, né, tá aí. E aí quando ele falar dos chamados católicos orientais, né, que são os ex-ortodoxos, né, são os ex-ortodoxos, os ex-ortodoxos que uniram a Roma, se uniram a Roma conservando a liturgia bizantina, né? Que ele fala que eles conservaram, claro, conservaram, porque embora quisessem ser franco-latinos afim na força, eles queriam manter a liturgia bizantina. Bom, esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like, isso é importante demais para o crescimento do canal. Se é a primeira vez que você apareceu aqui e gostou, se inscreve no canal, aperta o sino de notificações para mais vídeos como esse, comenta e compartilha este vídeo nas suas redes sociais e que Deus abençoe todos vocês, agora e sempre, e se lembre de cada um de vocês no seu reino.